Recentemente foi lançado a continuação do Menino do Pijama Listrado. Isso me chocou e ao mesmo tempo fiquei bem surpreso. Eu disse, como assim a continuação? Mas enfim, o autor John Boyne, que é o autor ali de O Menino do Pijama Listrado, lançou uma continuação que ainda não sei ao certo o que é exatamente. Ainda não li, por isso eu resolvi reler O Menino do Pijama Listrado. Faz mais de 10 anos que eu li esse livro e é um livro que muito me impactou, é um livro que mexeu bastante comigo, até porque foi numa época em que eu estava procurando livros sobre relatos de pessoas que sobreviveram ao Holocausto, livros que mostrassem as consequências e não o modus operandi da guerra, sabe? Eu queria saber as consequências, relatos de pessoas, e aí então descobri essa vertente da literatura que é a literatura de testemunho, que muito me encantou. E eu já tenho hoje diversos livros a respeito dessa parte da literatura que é muito interessante, né? O Menino do Pijama Listrado é um livro de ficção, mas se você olhar ali o pano de fundo, é muito similar ao que aconteceu ali naquela época, sobretudo em relação ao Holocausto. No vídeo de hoje, vou fazer um resumão sobre o Menino do Pijama Listrado, trazer alguns elementos que eu não consegui enxergar naquela época, mas hoje, com a releitura, a gente consegue observar melhor. Além do mais, algumas coisinhas a mais e talvez até uma parte com spoiler que eu aviso a vocês, tá? Vamos lá, hoje vamos fazer esse resumão do Menino Pijama Listrado para saber um pouco mais, para só então pegar a continuação. Vamos lá? Bom, o Menino Pijama Listrado, como eu tinha relatado agora nessa introdução que eu fiz, é um livro que me impactou bastante na época, né? Porque na época todo mundo lendo e comentando que era um livro maravilhoso, enfim. Tempos depois foi lançado o filme, claro que teve umas mudanças ali em relação ao livro, sobretudo no final, né? Porque o final eu vou comentar daqui a pouco. Mas teve umas mudanças ali no final, teve algumas mudanças no decorrer da história. Mas eu acho que isso tudo é normal pelo fato de que é uma adaptação, né? Então, adaptações, eles não conseguem pegar fielmente o livro, tem que adaptar alguma coisa ou outra para que a história fique mais interessante para essa nova mídia, né? Essa nova exposição dessa história. Eu li no e-book, né? Eu li no Kindle, porque eu não tenho ainda o livro físico, e na época, inclusive, eu não li, aliás, eu não tinha o livro, eu li emprestado, mas aqui eu tinha o e-book, eu li no e-book e gostei bastante. Eu devorei o livro, diversas coisas eu não lembrava, e outras coisas eu lembrava, mas eu fiquei pensando de uma forma muito diferente. É interessante, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas acho que as releituras, elas são muito ricas. As releituras, principalmente quando passa muitos anos, ela modifica e se transforma praticamente em um livro totalmente diferente. Porque ao longo do tempo a gente vai adquirindo bagagem. A bagagem que eu digo é a vivência de vida mesmo, a vivência de mundo, sobretudo em relação às leituras também, que você, a cada livro que leu, você vai adquirindo mais e mais bagagem. Nesse vídeo eu quero dividir em duas partes. Essa parte mais geral, onde eu não vou falar spoiler, e uma outra que eu vou dar bastante spoiler, mas eu aviso a vocês o ponto, tá? E aí, se você leu o livro e quiser ver minhas opiniões com spoiler, eu acho muito válido. Enfim, vamos começar com a história do Bruno, né? Bruno é uma criança de 9 anos ali, que mora em Berlim juntamente com a irmã, aqui a Gretel, a mãe e o pai. E os avós, né? Os avós paternos. Em Berlim. Estoura a guerra e tem aquela confusão toda. Só que o que a gente percebe que esse livro, primeiro, ele é muito sob o olhar de uma criança. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe ali que o narrador não é uma criança, é alguém. E aí eu não vou falar quem. Mas o narrador não é a criança, ele narra a história da criança sobre o olhar da criança. É bem interessante essa perspectiva. E aí o menino, né, Bruno, 9 anos, ele não sabe nada sobre o que está acontecendo, não sabe sobre o que é essa guerra, não sabe o que é o Holocausto, não sabe o que é o trabalho do pai. Eu não sei se vocês já sabem, mas não é spoiler, tá? Mas o pai dele é um dos autocomandantes ali do Fúria, que ele chama assim aquele nome que eu não posso pronunciar, mas ele chamou Fúria referente ao nome que em alemão Führer, aí ele fala o Fúria.
E ele tem vários nomes que ele não entende bem. Aí ele fala, por exemplo, o nome desse grande ditador. Ele fala o Fúria, o lugar para onde eles vão, chamado um nome bem estranho, né? Alta Vista, Bela Vista, alguma coisa assim. É, e aí é bem interessante porque a gente vê de uma forma muito singela, meiga e inocente toda essa história, né? O pai recebe esse comunicado que vão ter que sair de Berlim para ir em direção a esse lugar que é bem afastado de Berlim, onde ficam os campos de concentração. Eles não vão ficar exatamente dentro, vão ficar ali ao lado, mas dá para ver tudo o que está ocorrendo ali no campo, né? Inclusive na janela do Bruno, ele consegue ver de longe algumas cabanas, consegue ver de longe pessoas andando de pijama, né? E ele acha aquilo tudo muito estranho, né? E por que aquelas pessoas não podem ultrapassar a cerca e ter ali o contato com eles? Ele fica com várias dessas perguntas na mente, mas enfim, vai vivendo a vida. Ele fica bastante decepcionado ao vir para esse lugar, né? Porque ele sai de Berlim, Berlim lá tem toda a vida dele, os amigos, a toda aquela vida ali que ele já está acostumado. Então ele fica bastante decepcionado, triste de ir para ali. É um lugar muito pesado, ele sente que ali é um clima pesado e ele não gosta tanto daquele lugar. Mas não tem jeito, né? O pai dele mesmo fala, não tem jeito, eu recebi essa essa atividade, né? E é uma coisa muito prestigiosa, o Fúria ter me dado essa coisa toda, enfim. Aí tem todo esse questionamento, né? Por outro lado, eles deixam lá os pais, né? Esse comandante, né? Que é o pai do Bruno, deixa os pais lá, né? Os avós do Bruno lá. Eles não vêm. Primeiro, a avó do Bruno, né? Ela não gosta muito, ela tem aversão a tudo que está acontecendo, sobretudo ao trabalho do filho, né? Então ela sempre repreende, mas aí por outro lado o avô, né, do Bruno super gosta de tudo isso, aí tem aquelas contradições. Mas enfim, a família vem para esse campo que ele chama Haja Vista, lembrei agora, Haja Vista, que é referente ao campo de concentração Auschwitz. Só que ele entende Haja Vista. E para vocês verem que é tudo sob o olhar de uma criança, tudo muito inocente. Ele chega lá, não sabe o que está acontecendo. A irmã também não sabe o que está acontecendo, mas ao longo do tempo, como a irmã é um pouquinho mais velha, ao longo do tempo ela vai se tocando no que está acontecendo, ela inclusive gosta de tudo que está acontecendo, ela tem um semblante muito patriota, e aí depois ele vai contando alguns elementos ali em relação às características da irmã, que dá essa sensação do patriotismo que ela tem e do quanto ali é importante, que ela acha importante. Ao mesmo tempo, o Bruno ele tem muitos questionamentos. O que é a cerca? O que é que tem atrás da cerca? Por que aquelas pessoas, milhares de pessoas, estão ao fundo lá, a metros e metros adentro, com as mesmas roupas? O que são aqueles galpões? O que é o trabalho do pai? Ele não sabe de fato o que é o trabalho do pai. Só sabe que o pai teve que vir para ali, porque o Fúria mandou ele vir para ali, e teve uma condecoração, teve um cargo alto que ele recebeu e tudo isso. Além do mais, as pessoas que trabalham ali na casa são pessoas muito estranhas, né? Ele acha as pessoas estranhas porque são pessoas que ficam caladas, são pessoas que não conversam muito, e aí tem alguns elementos ali que ele vai captando que acha muito estranho porque aquelas pessoas estão ali, e é tudo muito interessante, né? O despertar dessa criança. A gente acompanha toda essa trajetória porque, primeiro, o Bruno ele é muito, muito mesmo curioso. Ele até diz que quando crescer quer ser um explorador. E ele é curioso, ele quer saber de fato qual é o trabalho do pai. Uma vez ou outra ele fica ouvindo, ele passa ali de frente à sala onde o pai faz reuniões, que é tipo como se fosse um escritório. Ele ouve vozes e aí é interessante que ao longo do texto vocês podem ver partes assim, trechos de conversas do pai com a mãe, do pai dele com algum outro soldado, general, e aí ele vai
captando essas mensagens. É muito fragmentado, ele não sabe o que é de fato o que é aquilo que está acontecendo, mas é tudo muito fragmentado. Mas ele pega uma coisa ali, outra coisa aqui, mas como ele é muito jovem, ele não consegue juntar as peças e identificar o que é aquilo, né? Ele chega ali com muita amargura, porque primeiro não tem outra criança para brincar. Lá em Berlim tinha um trio, né, uns 3 amigos dele que ele disse que eram uns amigos da vida dele. Mas ele chega ali, que ele chama Raja Vista, nesse lugar. Ele não gosta porque ele é sozinho, não tem outra criança para brincar. Aí ele descobre que lá ao fundo tem crianças, né? E acha estranho porque essas crianças não vêm para cá brincar com ele. Então tem tudo isso, né? E ele não sabe nada, né, gente? A gente fica incomodado, né? Dá esse incômodo por leitor, porque a gente sabe tudo que está acontecendo, primeiro por causa do tema do livro, segundo porque há todos os elementos ali na cara do Bruno, mas como ele é muito criança, né, muito jovem, ele não identifica, ele não sabe o que é aquilo, né? Ele é muito inocente em tudo aquilo que está acontecendo, em todo aquele horror que está ali ao redor dele, né? Enfim, é um livro muito revelador que mostra um panorama bem interessante de um ponto de vista de uma criança em meio àquele horror que foi a Segunda Guerra Mundial, sobretudo esse momento em que eles queriam fazer uma espécie de... fizeram, né, a solução final para acabar logo com tudo. Então ele, em meio àquele horror mesmo, ele foi jogado dentro daquele horror, ele não sabe de nada mesmo. Tem alguns pontos interessantes, antes de começar aqui uma parte com spoiler, que eu aviso a vocês, é que eu estava comparando com o filme, né? O filme ele mostra algumas coisas bem diferentes, né, do livro, mas a essência de todo o livro tem sim no filme, isso eu gostei bastante, mas tem um ponto interessante no livro que me chamou a atenção, né? Que é a questão, porque o Bruno, ele, ao longo dessas explorações dele, ali na cerca, ele vai se deparar com um menino que está do outro lado da cerca. E esse menino é um judeu, que é Ismoel, que parece Samuel, a pronúncia, né? E aí ele acha estranho esse menino, ele acha estranho o nome, né? Parece dar a entender que ele nunca teve contato com nenhum judeu. E aí ele vai se deparar com esse menino que está do outro lado da cerca e há diversos questionamentos. E ali eles criam uma amizade lindíssima, gente. É emocionante a mensagem deles ali. Também ambos têm uma mentalidade bastante... Primeiro, eles são da mesma idade, fazem aniversário no mesmo dia, e eles têm uma mentalidade muito... Como eles são muito jovens, eles têm uma mentalidade muito juvenil, muito simples e humilde, né, de tudo aquilo que está acontecendo. Eles são muito leigos de tudo o que está acontecendo, mas tem uns parâmetros aí que dá pra gente fazer algumas comparações, algumas interseções, porque o Bruno, ele questiona muito, que reclama da casa dele, que agora a casa dele ali é muito pequena, enquanto lá em Berlim era grande, e ele estava desconfortável para ele. Em contrapartida, o Ismoel ali, ele fala de como depois da perseguição que ocorreu ali com a família e foi para os guetos, viveu em um quartinho aglomerado, cheio de gente. E aí tem todos esses questionamentos. Dá a impressão que o autor queria colocar ali pessoas que têm a mesma faixa etária, que completam fazem aniversário no mesmo dia, mas que têm momentos diferentes da vida, né? E aí ele bota vários pontos e cabe ao leitor fazer essas comparações. Uma coisa que me chamou a atenção é que ambos, como ali, têm a mesma faixa etária, mas como ambos vivem em momentos diferentes, não é momentos diferentes, mas em situações diferentes, né? A gente vê o Bruno ali, que ele é um filho de um alto comandante, mas ao mesmo tempo você vê o Ismoel sendo perseguido, né? E tá ali no campo. A gente vê um amadurecimento muito grande desse menino, né, do Ismoel, em relação ao Bruno. Mesmo que sejam da mesma idade, mesmo que talvez tenham os mesmos pensamentos, mas a comparação é assim absurda, né?
a relação de amadurecimento desse menino, que de fato ele sabe os horrores que está acontecendo ali, porque ele está vivendo, ele sabe o quão cruel são os soldados ali, os generais, e Bruno não sabe de tudo isso, né? Ou seja, é muito mais revelador toda a situação do que está acontecendo para o Smuel, claro, porque ele é uma vítima ali naquele lugar, ao comparar com Bruno. Então tem vários elementos desses que o John Boyne coloca ali e cabe o leitor fazer essas comparações. Se você for listar, tem muitas coisas interessantes para você fazer essa comparação entre um e outro, né? Enfim, a partir de agora eu vou dar spoiler, tá? Mas não deixe de ler esse livro, é muito bom, gosto bastante dele. Eu acho que ele revela muita coisa, apesar de ter uns furos aqui que eu vou discutir agora com spoiler. Vamos lá? Bom, a partir de agora com spoiler, tá? Primeiro, tem alguns elementos aqui que, por exemplo, no filme, no final é diferente. O filme ele para... Vocês sabem muito bem o que acontece, né? Vou começar logo dessa forma. O Bruno, como eu disse, vocês conhecem o Smuel, que é um judeu que está ali no campo, então ele está do outro lado da cerca. Um belo dia, Bruno resolve marcar ali com o Smuel para passar por debaixo da cerca e conhecer o outro lado da cerca, porque o pai do Smuel faz dias que desapareceu e a gente já tem uma noção do que aconteceu com o pai, talvez ele tenha morrido. Então, o Ismael estava muito triste e o Bruno disse, e se eu procurar? Eu tenho esse dom de explorador. Vamos, eu procuro junto com você, é minha última... porque o que acontece ali, né? O Bruno, ele vai embora, o pai quer que a família volte para Berlim. Então, é o último momento de Bruno ali com o Ismael, e aí eles resolvem fazer isso. Quando o Bruno vai para ele se caracteriza, né, porque o Ismael consegue uma roupa para ele, e isso eu já achei estranho no livro, porque se a gente lê alguns livros, claro, gente, aqui é ficção, tá? Mas se a gente lê alguns livros de não ficção que relatam de fato o que aconteceu lá, é muito difícil conseguir essas roupas, né? Quando a pessoa morre, geralmente essas roupas é roubada por outras pessoas, enfim. E aí o Ismael consegue de forma muito fácil essa roupa e dá para o Bruno, e a roupa se encaixa perfeitamente, porque, enfim, é do tamanho do Bruno. Achei isso meio furado. Mas, enfim, os dois vão lá em busca do pai, do Bruno, e acontece que, de uma hora para outra, há uma rebelião ali, não é uma rebelião em si, mas vários soldados, né, da tropa ali do Fúria se junta e leva esse grupo de pessoas do nada para dentro de uma sala hermeticamente fechada, até descrito dessa forma aqui. E a gente sabe muito bem que seriam as câmaras de gás, né? Então aí o Bruno ali, juntamente com o Ismael, acaba morrendo. Só que... E acaba por isso mesmo, e a gente vê uma relação até outros momentos de vida, de uma amizade muito sincera, e ao mesmo tempo, até o fim, a gente percebe essa sensação da criança, né, do quão leigos eles estão ali, principalmente o Bruno, que não sabe o que está acontecendo ali, ele acha que é algo normal, que daqui a pouco vai sair, ele vai voltar para casa. Mas até o último momento ali, e aí ele diz no final que eu chorei muito, que ele diz assim, que o Ismael, Bruno pega na mão do Ismael e diz, você é o meu melhor amigo para sempre, sabe? E acaba o livro ali, sabe? Eu fiquei muito emocionado, porque é uma relação de amizade tão verdadeira, sabe? Tão bonita. No livro, no filme é diferente, né? Porque ao descobrir que o Bruno passou por debaixo da cerca, o pai, que é um dos autocomandantes, corre ali para tentar salvar o filho, mas o filho estava já dentro da câmara de gás, e depois e aí ele descobre que o filho morreu. No livro é diferente, o Bruno desaparece, né? Assim, a gente sabe muito bem o que aconteceu, mas ele desaparece e passa anos, né? Passa meses, passa anos. A família está toda destroçada, a Gretel, que é a irmã dele mais velha, não para de chorar. Anos passam e ninguém sabe do paradeiro de Bruno, né? Há uma procura enorme e ninguém sabe para onde foi o Bruno. Parece que, até diz aqui um trecho, que o Bruno evaporou. Então, para vocês terem uma noção,
do como as pessoas desapareciam fáceis ali. E aí, quando fala em evaporou, o que eu pensei, né? Porque ao ler literatura de testemunho, eu tô falando não ficção, mas não essa de ficção aqui, mas a de não ficção, né? Que as histórias reais coletadas pelas pessoas que sobreviveram após que a morte das pessoas ali nas câmaras, eles são levados para os crematórios e as pessoas de fato evaporam. E é mais ou menos essa alusão, né, que o John Boyne traz, que o pai do Bruno e diversas outras pessoas ali que estão em busca do Bruno, parece que o Bruno evaporou. Então dá essa sensação de desaparecimento mesmo. E de fato era o que acontecia com as vítimas lá, né? Enfim, é um livro lindíssimo, tem uma mensagem belíssima sobre a amizade em meio àqueles horrores, mas ao mesmo tempo a delicadeza, né, de como as crianças ali viam o horror todo ali, de uma forma muito humilde, muito sincera. Ao mesmo tempo, elas eram muito leigas, muitos não sabiam o que estava acontecendo ali. Talvez nem os adultos sabiam o que estava de fato acontecendo ali. Mas as crianças mais ainda, né? Não entendiam o que estava acontecendo ali. E o Bruno, que nem estava ali dentro e não sabia de nada, enfim, foi uma das vítimas também. É uma lição surreal esse livro, e eu já estou assim muito empolgado para ler a continuação, que é essa aqui, né, que é Por Lugares Devastados. Eu quero saber o que tem a relação, o que tem de diferente, né, e o que tem de continuidade dessa história. Eu acho que vale muito a pena. Se você já leu O Menino do Pijama Listrado, eu acho que vale a pena reler. Um livro bem curtinho, dá para ler rapidinho, para pegar já a continuação. Enfim, é isso, espero que tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E em breve vocês verão o vídeo sobre esse novo livro de John Boyne, que é uma espécie de continuação do Menino Pijama Listrado. Aí, daqui a pouco eu digo a vocês o que eu achei de continuação. É isso, um cheiro, até mais.